Boa noite, pessoal. Para quem está acompanhando aqui conosco nessa noite de quarta-feira, 27 de novembro. E para você que está vendo esse vídeo aí em algum momento do futuro, um bom momento também. Obrigado por estarem aqui conosco neste último capítulo, né, da saga Construindo a Abrelatam para uma América Aberta. Vocês que nos acompanham, né, há algum tempo aqui, pelos vídeos, pelas redes, pelo site, sabem que o América Aberta é esse evento importantíssimo que o Brasil vai sediar pela primeira vez neste ano. E, bom, pasmem, já é semana que vem. Nós estamos há 5 dias para essa brincadeira começar. E quando nós iniciamos aqui, né, esta série de webinars há praticamente 3 meses, naquele tempo, dezembro era algo tão distante, né, tão acolhedor, e chegamos aqui, às vésperas desse momento que promete ser histórico no nosso país. E, bem, a nossa intenção, né, com esses webinars foi fazer um esquenta mesmo, né, para a Abrelatam. E por isso nós trouxemos aqui muitas pessoas que são referências na comunidade de dados abertos, né, no nosso continente. Se vocês não acompanharam, né, algum dos episódios, a gente está no 10º episódio, busquem aqui no canal da Open Knowledge Brasil, tem uma playlist separada só para esses encontros, porque eles valem muito a pena. E, bom, me apresentando brevemente, eu sou Murilo, eu estou diretor de operações aqui da Open Knowledge Brasil. E nós estamos hoje com 2 convidadas muito especiais, a Susana e a Florência, que eu já vou apresentar a vocês. E também estou com a Aide Svab, que é diretora executiva da Open Knowledge Brasil, que não é convidada, né? É da casa. Então, esse é o nosso timaço para a noite de hoje. Mas antes de apresentá-las, para quem está chegando aqui, né, agora, não acompanhou a nossa série, eu quero dar só um rápido contexto de como nós aterrissamos aqui neste projeto e também, né, neste dia de hoje. A Abrelatam, que nós também chamamos de Encontro Aberto para uma Região Aberta, ela tradicionalmente acontece junto, né, com a Condatos. Nós já estamos indo para o 11º ano desses 2 eventos. E eles já aconteceram em vários países do nosso continente. E agora, né, em 2024, finalmente chegou a nossa vez aqui do Brasil. E também, tradicionalmente, a Abrelatam ela tem esse formato de desconferência, né, como digamos, encontro menos formal das pessoas da comunidade, né, que acompanham essa pauta de dados abertos. E a Condatos, né, tem esse formato mais de conferência mesmo, né, mais formal, com painéis, workshops, keynotes e por aí vai. E, bem, nessas edições que já aconteceram, sempre uma organização da sociedade civil e um órgão governamental se responsabilizam pela produção, né, e pela organização dos eventos. E aqui no Brasil, a Open Knowledge, né, representa a sociedade civil com muito orgulho, e a Controladoria Geral da União é esse ente governamental que está conosco nesse processo. E, bem, feito este contexto importante, eu vou apresentar aqui quem vai conversar conosco neste último, né, 10º e último webinar pré-Abrelatam, e que vai tratar, né, desses possíveis, prováveis, talvez, retrocessos no acesso à informação na América Latina. Podemos ir todos e todas para a tela. Vou começar aqui com a Florência Caffaroni, que é economista e diretora da Democracia em Rede, uma organização que busca abrir as instituições públicas e os processos de tomada de decisão por meio do uso da tecnologia. Ela tem experiência no setor público, em projetos de tecnologia e também de inovação pública. Florencia, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
Ahora sí, hola. Bueno, que voy a intentar hablar lento para que se me entienda. Bueno, principalmente voy por por la primera pregunta, ¿verdad? La verdad que en Argentina, desde que se promulgó la ley de acceso a la información pública, hubo grandes avances, ¿no? Tanto en términos de transparencia activa como de transparencia pasiva. Hago como un breve recorrido, pero no me quiero tampoco exceder. La verdad es que se creó la Agencia de Acceso a la Información Pública, también se incorporó la solicitud de los pedidos de acceso a los trámites a distancia, que permiten que todo el sistema, digamos, se pueda llevar, toda la solicitud se pueda realizar de forma digital y que también se pueda hacer seguimiento de los trámites. Si bien tiene una contra, que es que se debe indicar, digamos, tu número de documento, identidad y ciertos datos personales. De todas formas, tiene sus beneficios y la verdad es que la mayoría de los organismos que dependen del gobierno nacional se encuentran, ¿no?, en este mismo sistema. Y, como digo, la verdad que en los últimos años las tasas de respuesta han sido bastante elevadas a nivel nacional. E incluso hemos, digamos, de sociedad civil, o bueno, desde la sociedad, se ha logrado obtener información muy valiosa, como por ejemplo durante el último gobierno de Alberto Fernández, que se obtuvo información sobre los ingresos a la Quinta de Olivos, que es la casa del presidente, ¿no?, durante la pandemia, que generó obviamente información que fue escandalosa y que realmente le significó grandes problemas para su imagen presidencial. Entonces, vemos que en los últimos años hubo avances que, digamos, resultó útil también el acceso a la información pública para organizaciones y para en general la sociedad. Sin embargo, en el último tiempo, como bien un poco también esto, bueno, creo que ya se sabe a nivel internacional, a partir de un dictamen que realizó el Procurador General de la Nación, que lo que hizo fue dictaminar que no era pública la información vinculada a los perros de Javier Milei, que es un tema que acá como es muy relevante o está en la opinión pública, y a partir de este dictamen que se realiza, es que luego el gobierno nacional presenta un decreto reglamentario y a partir de una reglamentación quiere restringir el acceso a la información pública, principalmente generando más excepciones y también, por ejemplo, solicitando la legitimidad activa. Todas cuestiones que obviamente retroceden en relación al derecho al acceso a la información, pero además que son, digamos, más restrictivas que la propia ley, lo cual desde un decreto reglamentario no debería suceder. Pero bueno, nos encontramos ante esta situación. Dejo después para la siguiente, obviamente, respuesta, qué es lo que creo que puede pasar con esto. Igualmente también me gustaría contar que más allá de este decreto, se responden pedidos de acceso. Digamos, todavía está la posibilidad de pedirlos, depende del organismo. Bajaron las tasas de respuesta, pero se responden e incluso gracias a un pedido de acceso se descubrió que uno de los ministerios tenía gran volumen de alimentos, ¿no?, de comedores en depósitos. Entonces, todavía, digamos, la herramienta es útil, ¿no?, como una forma de control del Estado. Así que creo que eso también me parece importante para poner en la balanza, pero sin lugar a dudas, este decreto también preocupa porque no solamente es un decreto que tiene obviamente consecuencias en la práctica, sino también como mensaje, ¿no? ¿Qué mensaje se quiere dar respecto a esta temática? Bueno, porque una vía podría haber sido la de incumplir la ley y sin embargo eligen sacar un decreto que obviamente va a tener mucha repercusión y eso también preocupa y llama la atención. Y otro punto sobre el cual me gustaría también mencionar, antes de que se termine mi tiempo, es respecto a la legitimidad, la transparencia activa, porque creo que nos convoca también como espacio de Abre la TAM, y es que en los últimos años, bueno, desde el gobierno nacional se generaron varias políticas, entre ellas, por ejemplo, el portal de datos abiertos, ¿no?, a nivel nacional,
que además de tener datos, digamos, estructurados disponibles, también tiene algunas APIs que realmente se utilizan por parte del sector privado y de organizaciones. Y si bien todavía sigue funcionando y algunas bases de datos se actualizan, la verdad que el sistema también está muy deprecado, ¿no? Entonces, más allá de que la política hoy en día no esté oficialmente dada de baja, ¿no? Claramente hay una indiferencia, ¿no? Pero bueno, esto no es algo que figure en el decreto, pero también tiene que ver un poco con el estado de situación de todo lo que está relacionado, ¿no? A acceso a la información. Creo que cumplí perfecto mi tiempo. Sí, perfecto, Florencia. Gracias por este bello contexto. Esse, né, decreto que a Florência mencionou, inclusive, foi, digamos, o estopim, né, para a gente pensar, né, idealizar este webinar aqui. A Open Knowledge Brasil, né, se manifestou sobre essa questão também, e, enfim, acompanhamos aí, né, a partir desse ótimo contexto que a Florência nos colocou. E, bueno, eu vou seguir aqui, então, com a Susana Soto, primeiro apresentando, né, ela é professora especializada em uso de tecnologias digitais e processos de geração de capacidades para a cidadania, é cofundadora e diretora do projeto Abriendo Datos Costa Rica, uma organização da sociedade civil dedicada à promoção e à implementação de iniciativas de abertura de dados públicos. É também presidente da Associação Impacto Digital da Costa Rica, é secretária do capítulo da Internet Society no país e membra tanto da Comissão Nacional de Dados Abertos da Costa Rica quanto do Conselho Consultivo da Política Nacional de Cibersegurança. Susana, entonces sigo contigo porque, bueno, sabemos que en Costa Rica el acceso a la información está garantizado por la Constitución y hace muy poquito que el país también aprobó su ley de acceso a la información. Y bueno, nos gustaría conocer un poco tus consideraciones acerca de este contexto del acceso a la información. Y también una curiosidad de cómo fue este reciente proceso de aprobación de la legislación, si se respetó la participación popular, por ejemplo. Por favor. Claro, cómo no. Bueno, vamos a ver por dónde comenzamos. No, efectivamente, recientemente, hace unas 2 semanas, se publicó ya oficialmente la Ley de Acceso a la Información. Es una ley marco muy general que tiene algunas carencias importantes, como por ejemplo que no contempla un órgano garante independiente y autónomo, ¿ok? Que es pilar fundamental para que una ley de acceso a la información sea fuerte y funcione. Esta potestad de ser el garante en la ley se la están adjudicando a la Defensoría de los Habitantes, pero la Defensoría de los Habitantes es un órgano adscrito a la Asamblea Legislativa del país que no tiene sus decisiones y sus llamados de atención no tienen carácter vinculante. Esto es que las instituciones no tienen obligación de atenderlas. Entonces, desde allí estamos naciendo con una debilidad importante en la ley. Todavía no ha salido, otro problema es que esa ley tiene que tener un reglamento, sobre todo porque es una ley muy general, y el reglamento hay 3 meses según la ley para hacerlo. Por experiencia hemos visto que en otras leyes los reglamentos tardan bastante en salir, entonces mientras tanto seguimos estando un poco en la situación anterior, que era la que señalabas, Murilo, sobre la Constitución. A ver, sí, la Constitución señala el derecho de acceder a la información, pero ahí es importante porque es una Constitución de 1949.
no teníamos la figura del derecho de acceso a la información tal cual la tenemos ahora, no era comprendida. Entonces, lo que dice la Constitución es que podemos acceder a información de interés público. Entonces, ya ahí tenemos una pequeña trampa en donde las instituciones se toman a veces de eso. Sí, la Sala Constitucional, que es una sala adscrita a la Corte Suprema de Justicia, es la que ha venido tutelando el derecho cuando hay un reclamo, ¿verdad? Cuando hay un recurso interpuesto. El problema es que es un asunto reactivo, ¿verdad? Y muy casuístico. Es decir, lo que decide la Sala Constitucional es para ese caso de esa persona y no para la generalidad de la institucionalidad, para que siga funcionando en la generalidad. Entonces, tenemos un alto nivel de violación del derecho. De hecho, las cifras de recursos presentados ante la Sala Constitucional son importantes, son de miles y son las personas que van a presentar el recurso. A la mayoría de la ciudadanía le niegan la información y da media vuelta y se va porque no tenemos instalada esa apropiación del derecho, ¿no? Entonces, esa es otra cosa importante. Este año han ido en aumento, tenemos una cifra récord con respecto al periodo anterior, de muchísimas más, creo que están duplicando los reclamos de acceso a la información. Vamos a esperar qué pasa con la ley, pero como te digo, todavía tenemos muchas dudas en ese sentido. Lamentablemente nuestro país ha sido uno de los últimos del continente en promulgar una ley. Cuba sacó primero su ley de acceso a la información que nosotros, y yo creo que éramos básicamente de los últimos que quedamos. Por ahí está Surinam, pero no tenemos que esperar a ver cómo se desenvuelve. El panorama no es muy halagüeño, pero ya vamos a hablar de eso, creo, en otra pregunta. Y voy a dejarlo por allí, ese es el estado de situación que tenemos en el país en el momento. Solo agregar que con respecto a datos abiertos, tenemos un decreto de datos abiertos, pero solo opera para las instituciones centrales del Poder Ejecutivo. Entonces, no está institucionalizado. Sin embargo, la nueva ley sí contempla la entrega de los datos en formato abierto cuando las personas lo solicitan. Lo dejo para no pasarme por aquí con el tiempo. Perfeito, Susana, muchas gracias. E eu acho que isso acontece muito, né, aqui no nosso continente. A legislação, ela é só um primeiro passo, né? Todo o resto precisa acontecer, né, depois de um texto oficial, né, toda a regulamentação e todas as disputas que envolvem, né, a aplicação dessa lei. E, bem, a Aidê, primeiro vou apresentá-la. A Aidê é mestra em Engenharia e Planejamento de Transportes pela Poli, USP, e especialista em Democracia Participativa, Repúblicas e Movimentos Sociais pela UFMG. Atualmente está diretora executiva da Open Knowledge Brasil e é cofundadora da empresa ASC-AR, onde liderou projetos de pesquisa e consultoria em temas como mobilidade urbana, cidades inteligentes, governo digital e participação cidadã. Bem, Aidê, vamos falar do nosso Brasil, né? A nossa Lei de Acesso à Informação já está aí na praça há mais de uma década, é considerada, né, com alguma razão, um divisor de águas, né, na nossa cultura de transparência. Ela tem um texto, né, muitas vezes elogiado em alguns pontos, mas, né, na prática a gente sabe, né, que alguns dos princípios e principalmente alguns prazos ali não são, né, sempre respeitados. E então eu queria que você comentasse, por favor, um pouco sobre os avanços, né, que a LAI trouxe e o nosso contexto aqui, né, de acesso à informação nestes últimos anos.
por favor, bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Murilo, obrigada aos nossos convidados, Florência, Susana, e também obrigada a toda a equipe da Open Knowledge, todas as demais pessoas que participaram de todos os webinars, né? Esse aqui é o 10º webinar e último antes da Abrelatam desse ano. Então, primeiro, acho que vale aqui também agradecer a todo mundo que vem construindo esse debate conosco, né? A LAI é um dos temas que a gente vem falando. Falando um pouco sobre o contexto da LAI no Brasil, vou deixar aqui, depois se vocês quiserem colocar ali no chat público, eu acho importante, né, as pessoas terem o link da LAI. A LAI é como a gente chama aqui, né, a Lei de Acesso à Informação no Brasil. Ela tem vigor, né, desde 2012. Eu vou falar um pouco, assim, no geral, né, trazendo um pouco do histórico, porque não sei se todo mundo que está aqui assistindo a gente já ouviu, né, falar um pouquinho, ou de onde que ela vem. Então, eu acho que ela, como o Murilo falou, ela é um marco, é um marco significativo na transparência pública do Brasil. Eu acho que ela trouxe avanços reais no sentido de obrigar uma divulgação de dados, seja ela do ponto de vista da transparência ativa, como a Florência citou, que aí o que seria essa transparência ativa, né? Os órgãos, em princípio, já deixarem as informações públicas ali disponíveis. Isso está aí no artigo 8º da LAI. E aí, falando desse aspecto positivo, mas também já trazendo um pouco da limitação da lei, né? Ela fala, né, no artigo 8º ali, ela coloca questões e fala assim, olha, no mínimo deve-se divulgar ativamente, por exemplo, dados financeiros, dados de registro de despesas, procedimentos licitatórios, e aí o que acontece muitas vezes é que a gente fica restrito ao mínimo, quando na realidade o que eu acho que poderia ter acontecido nessa década, um pouco mais de uma década de vigência da LAI, é que a gente tivesse avançado na transparência ativa para além desse mínimo que é assegurado que os órgãos devem fazer, e eu acho que isso em si já foi um grande avanço, se a gente pensar no período pré-LAI e depois da Lei de Acesso à Informação vigente. Então, acho que esse é um ponto positivo, que acho que tem ainda muito a avançar. Além disso, ela estabelece um procedimento muito claro e objetivo para pedidos de acesso à informação. Então, você faz o seu pedido, o órgão tem aí 20 dias para te dar uma resposta, prorrogáveis por mais 10, você tem, claro, o procedimento de a quem você vai recorrer, a primeira instância, a segunda instância, você pode fazer esse recurso. Então, esse procedimento muito claro, eu acho que também é um avanço, porque quando as pessoas entendem claramente como isso funciona, eu acho que isso ajuda bastante. Muitas vezes esses 20 dias, esses 10 dias, o revés disso, né? Muitas vezes isso não é cumprido, e aí, às vezes, tem algum tipo de justificativa, ou às vezes você apenas fica ali sem ter resposta, e faz o pedido, faz um recurso e tudo mais. Então, mas minimamente a gente tem um arcabouço legal para se valer dele, para fazer o recurso, para instigar os órgãos públicos. E aí eu falei que órgãos públicos, aí é um ponto que eu também acho que a gente poderia avançar, é entender que a LAI deveria ser aplicada num âmbito maior do que só os órgãos públicos, e sim pensar um pouco na perspectiva de interesse público. Então, por exemplo, se a gente tem aí algumas organizações que prestam serviços públicos, mas que são de natureza privada, a LAI deveria incidir igualmente e da mesma forma. Então, eu acho que tem esse ponto da transparência ativa que é importante, esse ponto do procedimento muito claro, eu acho que isso foi um avanço muito grande. Eu acho que isso tudo traz para a gente, vai construindo ao longo do tempo o que a gente chama de cultura da transparência. Então, a não resposta a um pedido, hoje em dia, é algo que nos move, nos revolta, né? A não resposta antes da LAI era a regra. Então, acho que esse é um ponto importante, porque ele vai criando na gente uma expectativa de que aquelas informações deveriam, sim, ser públicas. Agora, falando um pouco das nossas limitações e de questões que a gente tem, né, depois de viver com a LAI, de avançarmos e, assim, o que falta, né? A gente tem algumas lacunas, a gente tem alguns lugares que precisavam ser realmente muito melhorados. Eu acho que ela a gente ainda tem uma implementação bastante desigual.
Então, a gente está falando em governo federal, a gente tem recurso, é muito possível que essa lei, a gente tenha ali uma cadeia muito bem estabelecida. Uma coisa interessante que é possível você fazer, né, acessar lá, seja do ponto de vista físico, indo num órgão fazendo essa informação, quanto também do ponto de vista online. E aí, o que eu achei muito interessante é que existe o ESIC, né, que é esse Serviço de Informação Cidadão eletrônico, que é software livre, então isso também ajudou muito que vários municípios que têm menos capacidade para desenvolver um sistema próprio, etc., conseguissem fazer a sua adesão a esse tipo de sistema de uma maneira não muito custosa. Então, acho que isso é uma coisa importante, né, do ponto de vista de tecnologia. A gente está aqui na Openology, acho que esse é um ponto relevante. Então, essa questão da desigualdade, por exemplo, no governo federal, a gente tem aí a taxa de resposta, ela é relativamente alta dos pedidos. Eu até vou colocar aqui também um link que existe no governo federal, no painel da LAI, em que você pode acompanhar os pedidos. Acho que, se não me engano, é mais de 90% de taxa de resposta. Porém, a satisfação do usuário com a resposta, então, posso te responder, mas se você for respondido, assim, receber uma resposta é alguma coisa, que o seu conteúdo dessa resposta é o que você perguntou, é um outro passo. Então, quando a gente, ainda que tenha aí mais de 90% de taxa de resposta, a nota de serviço de satisfação do usuário é de 3,6 numa escala de 0 a 5. Então, assim, ainda tem muito a melhorar no sentido da qualidade da resposta, ainda que a taxa de resposta seja alta. Isso a gente está falando no governo federal, que é o que tem mais recurso, mais estrutura, etc. Então, essa questão da desigualdade, você não tem um painel lá, por exemplo, em todos os entes subnacionais para que a gente faça um acompanhamento. A gente tem desafios tecnológicos, né, desafios de acesso de recurso para conseguir também dos municípios e estados para conseguir fazer um monitoramento da LAI. E aí, eu acho que também, para fechar um pouco a minha fala, a gente tem um pouco de resistência ainda à transparência. A gente tem ainda um trabalho que tinha antes da LAI, eu acho que hoje, em outra medida, com outras ferramentas e e também com outros cases e com outras demonstrações do quanto os dados abertos trazem de questões positivas, seja do ponto de vista de controle interno, de controle social, de acesso à informação, de combate à corrupção, mas também de promoção da inovação cívica. Então, assim, todas essas questões a LAI proporciona. Então, eu até, falando um pouco de inovação cívica, eu não podia deixar de falar, por exemplo, do Querido Diário, que é um projeto que a Open Knowledge tem, que a gente vai e abre os diários oficiais, que hoje em dia no Brasil, dos municípios brasileiros, que hoje em dia estão num formato fechado, e a gente vai e disponibiliza isso num formato aberto. E o que acontece? Os diários oficiais, por exemplo, não estão no rol ali do artigo 8º de transparência ativa como mínimo obrigatório. A gente, por exemplo, entende que deveria ser. Então, e a gente, de alguma forma, vai hackeando isso e vai ali na unha abrindo, mas também a gente vai inovando do ponto de vista tecnológico e abrindo e fazendo ali, às vezes a gente faz pedido de acesso à informação para outros estudos, e no caso específico do Querido Diário, a gente de fato vai lá e raspa, organiza e disponibiliza no API aberta e pública. Enfim, só para fechar aqui, a gente depois continua a partir da segunda pergunta. Perfeito, Ede, obrigado. Vários pontos, né, importantíssimos aí da sua fala, e é isso, né, um desafio muito grande. Um país, né, tão desigual e desse tamanho, implementar, né, uniformemente uma lei não é uma tarefa simples. Bem, voy a volver al español para hablar con Susana de nuevo, porque... Bueno, acá en esta ronda, después que hablamos un poquito del contexto del acceso a la información en cada país, me gustaría que ustedes comentaran los desafíos, nuestros desafíos del presente y del futuro. Entonces, por ejemplo, si creen que estamos amenazados en esta agenda en tu país, si creen que hay riesgos claros de retroceso, cómo vamos a combatirlos. Bueno, empiezo contigo, Susana, por favor. Sí, y me disculpo por
el español. Yo esperaba para diciembre hablar portugués, pero no lo logré. Ok, vamos a ver, hablemos sobre los desafíos. Yo creo que esta semana a nivel de Latinoamérica hemos tenido una llamada de atención, una alerta que no podemos obviar y que es lo que sucedió en México con la eliminación del Instituto Nacional de Acceso a la Información, que era un baluarte o ha sido un baluarte del acceso a la información en la región, ¿no? Y un ejemplo a seguir por muchos. Así es que creo que después de eso podemos pensar que ninguno de nuestros países está exento de una situación de estas. Ahora, hay países, tenemos muchas disparidades en la región, así como dentro de los países también, como ya hablaba Aide también sobre las situaciones de municipios y locales, también dentro de los países tenemos mucha diversidad. Pero yo creo que hay dos o tres elementos fundamentales que son los que pueden ayudarnos a sostener esta agenda o si no están bien, los que la pueden poner en riesgo. Uno de ellos es la institucionalidad, que tanto hayamos logrado institucionalizar, esta agenda, es decir, que tenga un cuerpo sólido tanto de una institución como tal, de un instituto garante, pero además cómo ha permeado en la disposición de las personas funcionarias públicas el tema de la obligación de dar la información. En ese sentido, en Costa Rica, lamentablemente, como recién estamos teniendo la ley, no tenemos esa institucionalidad, y en el tema de datos abiertos, tampoco la agenda de apertura, la agenda de gobierno abierto y de datos abiertos no ha logrado avanzar los que debería, en parte porque tiene está alojada en un ministerio, que es el Ministerio de Comunicación, que no tiene un músculo político importante, que no tiene un poder de decisión importante, está como relegada por allí, y no es un tema de agenda nacional, no es un tema que venga desde la presidencia. Entonces ese es un gran riesgo, sobre todo cuando tenemos una administración de corte bastante populista, tendiente a discursos que generan polarización. Como les decía hace un rato, más bien estamos aumentando con los recursos de amparo ante la Sala Constitucional por esto. El otro elemento que creo que es muy importante, que debemos pensarlo, es el elemento de la cultura de consumo de la información, de solicitud, de acceso, del acceso a la información y de consumo de esa información. En ese sentido, hay una gran amenaza que creo que es común a todos, y es este fenómeno de la polarización y la desinformación, en donde más bien queremos información que nos confirme lo que creemos y no que nos haga cuestionarnos, pero allí hay un gran rol de la sociedad civil por jugar. Y allí, en ese sentido, por lo menos en Costa Rica, tenemos un problema fuerte, que es el tema de una sociedad civil que no está fortalecida, porque Costa Rica ha sido el país ejemplar en democracia, y que nosotros con una democracia más fuerte, y que este país y que la educación, pero eso ya no está, y nosotros no tenemos... No fortalecimos la sociedad civil en su momento, así es que toca hacer ese trabajo de fortalecimiento. Y el último, tal vez, que creo que es muy importante, de cómo, vos nos decías, cómo defendernos o cómo prepararnos para esto. Yo creo muchísimo en la comunidad internacional, en la comunidad latinoamericana. Y ahora que estamos de cara con datos ya, y a Brelatam esta semana que viene, para mí es una fortaleza que tengamos esta comunicación y este tipo de eventos en donde podamos conocer cómo estamos, conocer qué se está haciendo en la región, qué alianzas podemos generar entre nosotros para poder fortalecernos en los países, siempre
contemplando las diferencias, porque tenemos diferencias abismales, tenemos gobiernos que del todo ya han dicho no, esta agenda no va, ¿verdad? Como es el caso en Centroamérica, en el caso de El Salvador, en Costa Rica un gobierno que no le interesa esta agenda tampoco, en México que se está minando, entonces tenemos que fortalecernos como comunidad latinoamericana para hacer presión, para hacer fuerza y para seguir trabajando. Quedo por allí y ahí seguimos conversando. Claro, gracias Susana por estos puntos muy, muy importantes. Sí, estamos acompañando lo que ocurre en México y en el restante del continente y sí, queremos hablar mucho de esto en América Abierta, en Abierta con Datos. Y bueno, vuelvo a ti, Florencia. Empezaste hablando del decreto de Milei, entonces creo que para ti y para Argentina los riesgos de retroceso están muy, muy claros, ¿no? Entonces, ¿cuáles son ahorita los focos principales de atención que están mirando en Argentina, por favor? Bueno, qué difícil, sí. Creo que obviamente está el riesgo claro de este retroceso en el acceso a la información pública, pero creo que también tenemos ciertos temores sobre otros retrocesos respecto como a libertad de expresión, ¿no? También como que esto puede ser el inicio de otros retrocesos en nuestra democracia. Entonces, más allá del acceso a la información, que también nos preocupa que a partir de este decreto no podamos, obviamente, acceder a información, que es lo que nos preocupa también, y poder hacer seguimiento, ¿no? Y exigir rendición de cuentas y controlar también las diferentes como políticas que lleva adelante el gobierno nacional, que algunas además también son muy preocupantes, ¿no? Y la herramienta del acceso a la información para nosotras como organizaciones es sumamente valiosa porque a veces es incluso una de las únicas herramientas que tenés, ¿no? Para eventualmente iniciar acciones legales, para solicitar también, digamos, para poder elevar una problemática a nivel internacional, tenemos que tener información y la forma de acceder es vía el acceso a la información. Entonces creo que obviamente esos son como los temas que nos preocupan, ¿no? Que viene después. Y también creo que otro de las preocupaciones, y de nuevo como vuelvo a tal vez a lo que nos también interesa desde la comunidad, y es que se pierdan los avances que se han hecho, ¿no? Porque este gobierno puede restringir el acceso a la información y, bueno, muchos otros como derechos vinculados a nuestras posibilidades de participar en la vida democrática, pero creo que obviamente, como incluso aunque luego venga otro gobierno, ¿no? Y quiera reconstruir, es muy difícil cuando se empieza a instalar la cultura de que la información, como el cambio cultural es de alguna forma también lo que nos preocupa, ¿no? Que se genera a partir de no solamente de las leyes, sino también de como sí, culturalmente, desde el Estado, que se empieza a dudar respecto a si la información es pública o no es pública, que son cuestiones que si se instalan y se arraigan, ¿no? Quizás incluso el gobierno que venga luego pueda tomarlo. Entonces, creo que esos retrocesos a veces son muy costosos en términos de la cultura de la apertura, y eso obviamente preocupa. Y también preocupa que voy también al punto de la transparencia activa, ¿no? Que este gobierno también tiene como forma de operar es el desfinanciamiento. Simplemente no se destinan recursos, no se habilitan nuevas contrataciones y así los sistemas se deprecan, los equipos técnicos también pierden mucho nivel. El Estado se achica, entonces, aunque tengamos ley, si no hay personas que puedan ser los referentes de acceso, es muy difícil que haya respuestas
de calidad y a tiempo, también si los equipos, bueno, obviamente también para tener datos actualizados e información disponible, también necesitamos equipos técnicos en las áreas y a nivel de centralización. Y como digo, esto es algo que lleva muchísimo tiempo de regenerar, ¿no? De capacitar en el Estado a los funcionarios y también a los perfiles técnicos en acceso a la información, en la importancia de la publicación de datos y también en el manejo de datos para publicar. Creo que todo eso me preocupa mucho, ¿no? Cómo reconstruir después, yo ya estoy mirando a futuro, ¿no? Pero creo que eso, y bueno, obviamente como Susana coincido que nos apoyamos mucho en la comunidad internacional, pero también creo que a nivel interno es importante que nos apoyemos en otros niveles de gobierno, ¿no? En gobiernos subnacionales que continúan con la agenda y creo que apoyar a otros como hoy en día los retrocesos se vienen dando a nivel de la administración nacional, ¿no? Pero tenemos otros poderes, tenemos otros niveles de gobierno en los cuales la agenda todavía continúa y creo que es una manera de, como en lo que dije, en los términos culturales, ¿no? De poder también sostener como está la narrativa a favor, obviamente, del acceso a la información y bueno, todo lo que también viene después de eso, ¿no? Porque creo que también esto es como una de las primeras cosas que se notan de un clima que también tiene otras, o de un contexto que también tiene otras medidas que generan preocupación para la sociedad civil. Muchas gracias, Florencia, por este panorama. Lo hemos visto muy bien en Brasil en los últimos años, lo difícil que es como que reconstruir las instituciones cuando o después que hayan intentado destruirlas. Entonces, nos solidarizamos mucho con lo que se está pasando en Argentina. E, bueno, gracias. E vuelvo com a Aide para a gente voltar a falar do Brasil. Nessa mesma toada, Aide, queria saber a sua visão, né, sobre esse cenário, né, de possíveis retrocessos e do papel, né, nosso aqui, né, da sociedade civil de agora. A gente sabe, né, que já houve aí algumas tentativas de alterar, né, modificar a nossa lei de acesso à informação e às vezes não só de tentativas, né, muitas vezes de mau uso mesmo, né, de vários dispositivos, né, os sigilos intermináveis, sem qualquer base de justificativa, né, só para citar aqui alguns exemplos. Enfim, qual que você acha, né, acredita que seja a nossa preocupação agora? Conte tudo, não nos esconda nada. Não dá para contar tudo em pouco tempo. A gente tem que deixar um pouco para a gente também conversar na América Aberta e na Abrelatam. Mas eu acho que, pegando um pouco, né, esse gancho que Florencia falou e que o Murilo colocou sobre os retrocessos mesmo, né? A gente passou por um período recente em que o governante ele promovia deliberadamente a desinformação. A gente passou por um momento em que a gente tinha um governo que era, né, anti-vacinas e tudo mais. Então, e que desmontou, né, o que foi construído por praticamente uma década até então, né? A Lei de Acesso à Informação é de 2012. Então, a gente, de fato, teve um retrocesso e leva tempo para reconstruir. Então, por exemplo, a gente teve uma questão que foi um apagão de dados da saúde em plena pandemia no Brasil. E que o órgão oficial, né, se parou, né, ali de fornecer dados públicos sobre saúde num momento extremamente sensível, relevante, fundamental para que houvesse responsabilidade dos entes subnacionais
a situação de calamidade, e quem se organizou foi um consórcio de mídia, um consórcio de imprensa que foi pegar os dados com os entes e organizar, e foi feita a sociedade e a mídia, e a imprensa se organizaram para dar uma resposta, né? A gente, na Open Knowledge, fez, né, um movimento do índice de transparência Covid para também movimentar, para ajudar nesse diagnóstico. Então, a gente teve aí um retrocesso grande, a gente ainda vem reconstruindo, porque você perde do ponto de vista cultural, ainda que você reconstrua do ponto de vista técnico, com alguma rapidez, do ponto de vista de cultura, das pessoas voltarem e acreditarem, né? Quando você vive um revés, a gente não é como se você começasse do zero. Você tem uma experiência de revés, você tem uma experiência negativa, então a reconstrução ela tem que lidar também com esse lugar da sensibilização, novamente, de alguém que já tinha, né, de um órgão, de pessoas que acreditavam e que em algum momento pararam ali de acreditar naquele mecanismo, naquela forma de disponibilizar e de acessar a informação e tal. Isso também afeta a credibilidade da informação, dos órgãos, né, reputação. Isso demora tempo para reconstruir. Aí, acho que é uma questão, também eu vou dar um outro exemplo, né, de retrocesso que a gente viveu e ainda não conseguimos nos recuperar. A gente tinha os microdados do INEP, que são os microdados da educação no Brasil, são fundamentais para que a gente consiga pensar políticas, porque as organizações da sociedade civil se organizem em torno desses dados para reivindicar políticas públicas melhores de educação. E eles a gente já teve o status desses microdados abertos e hoje eles estão fechados. Hoje eles são disponibilizados numa sala segura, que dizem que é uma forma de abrir informação, mas que não é. Você tem pontos específicos, você tem que ter um projeto de pesquisa para acessar, enfim, não é uma forma de abrir informação. A gente não reconhece isso como dado aberto. E mesmo com pedido de acesso à informação, a resposta é vá numa sala segura. Então, a gente continua não conseguindo acessar esses dados. E é muito difícil num país como o Brasil, super desigual, que a gente tem déficits educacionais, assim, enormes. Então, é difícil para a gente. Acho que a gente precisa continuar nessa batalha. Acho que a gente ainda não se recuperou, né, desse período que a gente perdeu muito em termos, ainda que a lei estivesse vigente, mas a gente não tinha um governo que fizesse, né, que apoiasse a efetividade dessa lei. Ele desfinanciou e descredibilizou esse tipo da lei, de mecanismo, de controle e de transparência. Então, me solidarizo muito com quem está vendo com esse momento, e a gente ainda está nesse processo. Espero que continuemos no processo de reconstrução ascendente. E aí, só para fechar, isso falando um pouco de como estamos agora, pensando um pouco, né, do futuro, a gente vem pela frente uma revisão da lei, certamente. Recentemente, a gente teve a Controladoria Geral da União fazendo alguns enunciados sobre a lei, ou seja, os enunciados são como se fossem pequenas interpretações sobre a lei, e aí entra num ponto que eu acho importante colocar aqui, que muitas vezes, e recentemente principalmente, após a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a gente muitas vezes tem visto os órgãos usarem indevidamente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que a gente chama de LGPD, para que não fossem respondidos pedidos de acesso à informação de interesse público. Então, e aí, a lei, por exemplo, ela fala do tratamento de dados pessoais, o artigo 31, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela existe, não são leis que se contradizem, elas se complementam, mas muitas vezes os órgãos usam, né, isso, novamente, porque acho que a gente teve aí um retrocesso na interpretação e na cultura da abertura e do acesso à informação. Então, um dos enunciados recentes da lei foi exatamente sobre o artigo 31, que é sobre o uso dessa interpretação da questão dos dados pessoais para negar pedidos de acesso à informação. Então, a gente está nesse momento de monitorar, e eu acho que a gente ainda não avançou. A gente está meio que monitorando para ver, a gente, como sociedade civil, deve pressionar para que cada vez menos isso seja desculpa, para que cada vez mais o interesse público prevaleça. E aí, por exemplo, onde eu coloco essa questão do interesse público como muito relevante? Quando a gente, por exemplo, vai pensar em dados como dados ambientais e vai buscar
A gente está no momento de mudanças climáticas. A gente vai buscar dados ambientais para tentar mapear a cadeia da madeira, né, a cadeia do agro, da carne. Se a gente não tiver acesso ao CNPJ, se a gente não tiver acesso a alguns dados e os dados forem interoperáveis e houver uma compatibilidade de dados entre os entes subnacionais, entre dados federais, estaduais, enfim, a gente não consegue, por exemplo, compreender como as atividades agropecuárias ou algumas atividades de mineração, algumas atividades aí de extração ilícita de madeira estão promovendo claramente um desmatamento das nossas florestas. E a gente não ter esses dados não deixa todo mundo muito no escuro de como atuar sobre isso. Então, acho que isso é um dos caminhos, a gente buscar cada vez mais que os dados sejam abertos, que a LAI seja efetiva, inclusive um avanço na LAI, nessa rediscussão da LAI que se esboça no próximo período, porque, por exemplo, o nosso texto de 2012 não cita dados abertos como algo obrigatório, mas sim como possibilidade, ele é bem sutil nesse lugar. Acho que é um ponto da gente reivindicar cada vez mais, por exemplo, um avanço da LAI no momento que a gente sai de um grande retrocesso. Muito bom, muito obrigado, Aide, por esse belo panorama aqui, por esse diálogo, né, com as falas anteriores. Agradeço demais também a Florência e a Susana por as suas ótimas falas. Acho que, né, a história desse nosso continente é muito cheia de conquistas, geralmente conquistas muito difíceis de serem alcançadas, e geralmente conquistas que estão entremeadas, né, por esses momentos de muitos desafios e muitas dificuldades. Acho que a única certeza que a gente tem é que a nossa atuação e a nossa luta, elas nunca acabam. Elas sempre se renovam e é o nosso papel, né, aqui na sociedade civil, estar nessa linha de frente. Acho que a gente teve um belo aperitivo hoje sobre esse tema, temos muitíssimo a conversar, né, sobre isso tudo na semana que vem, no América Aberta, então eu quero reforçar aqui o convite para quem puder estar em Brasília na semana que vem, apenas venha, o América Aberta como um todo e a Abrelatam em especial vão estar ali de portas abertas, né, para a gente seguir pensando nesse continente mais justo, mais democrático e mais transparente. Só lembrando para as pessoas que não se inscreveram, por favor, façam isso, né, no nosso site ali, o americaaberta.org. Lá tem todas as informações úteis que envolvem o evento. Tem também um canal de contato, caso você precise, né, conversar conosco. Se você leu ali tudo que a gente colocou no site ainda, tem alguma dúvida, por favor, pode escrever para a gente. E para, né, encerrar o nosso encontro aqui, eu só queria reforçar um pouco o que a Aide começou a dizer, né, na primeira fala, que é um baita agradecimento para a nossa equipe aqui da Open Knowledge Brasil. Esse é o nosso, provavelmente, último encontro público, né, antes do evento, e vocês devem imaginar que um encontro dessa magnitude envolve muito, mas muito trabalho, e a gente está aí há muitos meses para construir isso que vocês vão, né, presenciar na semana que vem, e que já vem presenciando, né, nos últimos meses. Então, enfim, nossa equipe de comunicação, todas essas peças que vocês viram por aí, o nosso site, né, todo o contato com as pessoas, né, que enviam dúvidas, né, esse cuidado de responder a todas as pessoas. A nossa equipe da Escola de Dados, o Coda BR, ele é uma das trilhas do América Aberta, então, além de estarmos à frente da Abrelatam e do América Aberta como um todo, o pessoal da Escola de Dados construiu uma trilha ali, junto com várias outras trilhas, o que não é uma tarefa fácil, né, coordenar todo esse processo. E a Escola de Dados não parou, né? Temos novidades por aí, em breve, cursos novos que vocês vão ver. A nossa equipe de inovação cívica, que atuou, assim, de maneira fundamental para nós construirmos a ferramenta que serviu como convocatória para Condatos, para o Coda BR, e a Open Knowledge Brasil
bancou esta ferramenta, né, chamada Pretalks, porque nós acreditamos, e acreditamos piamente, no potencial da liberdade do conhecimento. E a gente achou que não ia fazer nenhum sentido a gente ter um evento chamado América Aberta e se a gente não usasse tecnologias abertas para fazer isso. E o nosso time de inovação cívica foi fundamental por a gente ter bancado essa decisão e deu tudo muito, muito, muito certo. E seguirá dando na próxima semana. E o nosso time de advocacy, claro, que ajudou demais no mapeamento, né, de todas as organizações do continente, fez contato com todo mundo, praticamente, que apareceu aqui nessa série de webinars. Então, é isso, é um evento gigante, que contou com uma equipe gigante também para organizar, e claro, com todos os outros parceiros, mas aqui fica esse agradecimento muito especial para o nosso time. Gente, é isso. Nos vemos semana que vem em Brasília. Muito obrigado a todo mundo e uma ótima noite. Nos vemos na Abrelatam. Nos vemos pronto. Nos vemos.